Qual é o segredo para obter verdadeira riqueza? Ao longo do tempo, muitos humanos têm feito esta questão e chegado às mais variadas conclusões. Alguns dizem que se nós trabalharmos muito e nos esforçarmos bastante, eventualmente nós iremos construir a nossa própria riqueza. Já outros acreditam que isso não vale a pena e que a riqueza apenas pode ser herdada. Então, a que conclusão é que chegamos? O Homem Mais Rico da Babilónia é um livro que aborda diferentes sugestões, atitudes e princípios que alguém deve adotar se quiser adquirir mais riqueza. Por isso, nós hoje vamos falar um bocado sobre isso. Olá, eu sou o Mauro e eu aprendo a ler. O Homem Mais Rico da Babilónia é um livro escrito por George S. Clason. Ele pode ser visto como um livro de finanças pessoais. Apresenta vários princípios simples que qualquer pessoa comum pode seguir para melhorar a sua vida financeira ou até mesmo alcançar riqueza. As histórias passam-se na Babilónia Antiga e elas seguem quase todas o mesmo padrão. Nós somos deparados com um personagem que tem problemas financeiros e esse personagem fala com alguém que já passou pelos mesmos problemas e conseguiu superá-los. Sendo assim, ele ouve a sabedoria que essa pessoa tem para lhe oferecer, para então aprender com ela como é que ele poderá superar os mesmos problemas que ele tem. Este modelo repete-se ao longo do livro e funciona muito bem. As histórias envolvem-nos porque elas fazem-nos ficar curiosos com os personagens, fazem-nos importar-nos com eles. Enquanto lia, eu senti-me bastante envolvido e gostei bastante das histórias, porque a forma como o escritor escreve estas histórias ajuda-nos a ligar-nos a elas e a realmente importar-nos. Afinal, contar histórias é uma das melhores formas de ensinar. Desde pequenos que nós ouvimos histórias que nos ensinam lições básicas sobre a vida e lições importantes que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Por isso, estas parábolas podem ser muito úteis se nós nos esforçarmos para entendê-las e para aplicá-las. Tendo isto em conta, eu vou falar um pouco sobre uma das parábolas deste livro. Eu acho que é mais importante e acho que resume bastante bem a mensagem que o livro quer passar. Esta parábola ensina-nos várias lições práticas e vários princípios que, se nós aplicarmos, iremos com certeza melhorar a nossa vida financeira pessoal. A parábola chama-se Sete Soluções para Carteiras Vazias. E nesta parábola nós deparamos com Babilónia, que neste momento vive uma crise económica. O povo está pobre, existe falta de dinheiro para comprar alimentos, os agricultores não conseguem vender, visto que as pessoas não conseguem comprar, e muitos dos trabalhadores de Babilónia estão desempregados. Mas nem todos estão nesta situação. Existem algumas pessoas que são muito ricas, e uma dessas pessoas é Arcade, que é conhecido como o homem mais rico da Babilónia. Visto que Babilónia encontra-se nesta situação precária, o rei chama Arcade e faz-lhe uma pergunta muito simples. Será que é possível ensinar as pessoas a criar a sua própria riqueza? Arcade responde que sim, que a riqueza pode ser ensinada e que existem princípios claros para isso. Então o rei dá uma missão a Arcade. Basicamente é uma tarefa muito importante, que é de ensinar às pessoas do povo de Babilónia como é que elas podem criar a sua própria riqueza. A ideia não é só ensinar a alguns, mas criar um efeito em cadeia onde as pessoas que aprendem possam também ensinar outras pessoas, até Babilónia inteira dominar a arte de criar a sua própria riqueza pessoal. Sendo assim, são escolhidas 100 pessoas para todos os dias encontrarem-se com Arcade no chamado Templo do Conhecimento. Todos os dias, Arcade ensina uma solução para engordar a carteira desses homens durante 7 dias, e daí o título 7 soluções para carteiras vazias. Agora eu vou falar um bocado sobre quais é que são estas 7 soluções e o que é que elas nos explicam em detalhe. A primeira solução é comece a engordar a carteira. Nesta solução, nós somos apresentados com o conceito de poupança. Arcade explica que a cada 10 moedas de prata que ele ganhava, ele gastava apenas 9 e guardava uma. Ou seja, poupava um décimo de tudo aquilo que ele ganhava todos os meses com o seu trabalho, de forma consistente. O princípio é claro e é simples. Para melhorar a nossa vida financeira, nós precisamos de poupar dinheiro. A segunda solução é controlar os gastos. Ela fala um pouco sobre o conceito de orçamento, ou seja, nós sabermos onde nós gastamos o nosso dinheiro. Arcade diz algo muito importante. Todos nós temos desejos, mas nós não somos capazes de satisfazer todos os desejos que temos. Afinal, existe um limite para o nosso tempo, existe um limite para o nosso dinheiro e existe um limite para a nossa energia. Por isso nós não iremos sempre conseguir satisfazer tudo aquilo que nós temos. Sendo assim, Arcade apresenta um lema que é muito importante: exigir 100% do valor apreciado por cada moeda gasta. Ou seja, isso significa que nós não devemos gastar o nosso dinheiro em coisas triviais, mas sim em coisas que realmente valem a pena. Por isso é muito importante existir um orçamento para que isso aconteça. Tendo em conta este raciocínio, Arcade explica que ao fazermos um orçamento,
momento, nós precisamos de calcular as nossas despesas indispensáveis, ou seja, aquilo que nós realmente precisamos de pagar, e os nossos desejos. E então devemos ter atenção para que esses desejos sejam desejos válidos e não triviais. Ou seja, devemos utilizar 90% do nosso salário para as nossas despesas indispensáveis e para os nossos desejos, sem tocar nos 10% poupados que nós aprendemos na primeira solução. A terceira solução já nos introduz o conceito de investimento. Ela chama-se multiplique os seus rendimentos. Ou seja, ela mostra-nos que os 10% que nós poupamos é apenas o começo. O verdadeiro crescimento acontece quando esse dinheiro começa a trabalhar para nós. Arcade explica várias formas de nós podermos realizar isto. Ele fala de emprestar dinheiro com juros, criar um pequeno negócio ou até mesmo investir em algo que é viável e duradouro. O importante é não deixar o dinheiro parado, mas colocá-lo a gerar mais dinheiro. Nós podemos começar a poupar 10% todos os meses e depois essa poupança deve começar a trabalhar. Ela de alguma forma tem de gerir mais dinheiro para nós. A quarta solução é o alerta. Previna a perda dos seus tesouros. Ou seja, nós precisamos de ter cuidado para não perder aquilo que investimos. Todos os nossos investimentos envolvem riscos e por isso Arcade explica que é muito importante nós protegermos o nosso capital investido. Podem surgir sempre muitas oportunidades de ouro onde nos é prometido que nós iremos ganhar muito dinheiro muito rapidamente. Mas muitas dessas promessas são enganadoras e por isso é preciso nós termos muito cuidado para não investirmos o nosso dinheiro numa oportunidade e depois perdemos-lo todo. Sendo assim, Arcade explica que é muito importante nós, antes de investirmos, conhecermos todos os riscos do nosso investimento e sabermos se realmente vale a pena. É importante percebermos também, antes de nós emprestarmos o dinheiro a alguma pessoa para, por exemplo, recebermos com juros, nós percebemos se a pessoa realmente tem a capacidade de devolver o nosso dinheiro e se ela tem a reputação de o fazer. Sendo assim, a lição é muito clara. Proteger o dinheiro que nós temos é tão importante quanto ganhá-lo. Depois, Arcade fala-nos sobre a quinta solução, que é faça do seu lar um investimento lucrativo. Aqui, Arcade defende que nós devemos ser proprietários da nossa própria casa. O ganho não é só financeiro neste caso, é também emocional, psicológico e até mesmo pessoal. Ter um lar próprio é uma questão que dá orgulho, que nos dá confiança, que nos dá mais estabilidade. E isto pode dar-nos ânimos até mesmo para outros empreendimentos. Nós ficamos felizes e a nossa família também fica mais feliz e mais estável por estar numa casa que é nossa. Tendo isso em conta, Arcade mostra a importância de investir numa casa própria. Ele explica que, mesmo que seja com recurso ao empréstimo, isso vale a pena porque aos poucos nós vamos abatendo esse empréstimo e no final a casa será nossa. Sendo assim, Arcade defende muito a ideia de nós termos um lar próprio. A sexta solução olha para o futuro, olha para os dias mais à frente. Nesta solução, Arcade explica algo que é muito interessante e que eu concordo pessoalmente. Ele explica que todos os homens devem ser capazes de prover para a sua família mesmo quando já não estiverem presentes. Vários imprevistos podem acontecer, os homens podem ficar doentes, podem ficar incapazes ou até mesmo podem morrer. Sendo assim, garantir um rendimento futuro é uma proteção para nós e para todas as pessoas que dependem de nós. Esta solução fala sobre um planeamento, fala sobre segurança e sobre responsabilidade a longo prazo. Ou seja, nós devemos procurar investimentos que sejam rentáveis e seguros, que nos permitam a longo prazo nós continuarmos a sustentar a nós mesmos e à nossa família caso algum imprevisto aconteça. A sétima e última solução fecha com uma grande lição. Ela explica-nos a importância de nós evoluirmos no nosso ofício. Arcade conta a sua própria história. Ele era um escriba que gravava em tábuas de argila por moedas de prata. Só que o desejo que ele tinha de ganhar mais fez com que ele trabalhasse cada vez melhor, com que ele produzisse mais e se tornasse exímio no que fazia. Basicamente, ele tornou-se o melhor escriba. Não havia ninguém que produzia mais tábuas de argila como ele e então ele conseguiu ganhar mais dinheiro com isso. Quanto mais sabedoria e quanto mais exímio ele tornou-se na sua profissão, mais ele foi ganhando. E o mesmo pode acontecer connosco. Quanto mais valor geramos, mais nós podemos ganhar. Por isso, a lição final é continuar a estudar, continuar a melhorar as nossas aptidões, respeitarmos a nós mesmos. Só assim é que nós iremos conseguir realizar o nosso desejo, se nós nos esforçarmos para a cada dia tornarmos melhor. Com esta última solução, Arcade ensina os homens a engordar as suas carteiras, pouco a pouco e de uma forma sustentável. Primeiro, cada um é incentivado a fazê-lo por si mesmo, a dominar essa arte e só depois deles conseguirem dominar estas 7 soluções é que eles então conseguirão passar os ensinamentos para a frente. De forma geral, eu gostei bastante deste livro, gostei bastante desta parábola, porque ela ensina várias coisas práticas que nós podemos aprender. Ela mostra-nos como é que nós podemos aplicar estes princípios e quais
são os resultados que nós iremos ter se estes princípios forem aplicados na nossa vida. O raciocínio que Arcade utiliza é simples, é fácil de entender e até faz mesmo muito sentido. Eu acho muito difícil encontrar condições onde estes princípios não se apliquem ou onde eles não façam sentido. E por isso eu acho que todos eles possam aplicar, e são coisas que eu, por exemplo, já aplico, já venho a aplicar há algum tempo, pois todos eles demonstram ser benéficos a longo prazo para a nossa vida financeira. Eu falei apenas de uma parábola porque eu acho que ela é a que melhor representa o livro e eu acho que ela resume bastante o livro. De forma geral, eu gostei bastante do livro. Existem outras parábolas que são muito interessantes e que eu talvez provavelmente faça outros vídeos a falar sobre elas, mas este livro é muito interessante e eu acho que muita gente poderia beneficiar-se, principalmente pessoas que talvez não tenham um controle tão grande das suas despesas ou não saibam como fazer um orçamento, não saibam como poupar. Ler este livro pode ensinar as lições fundamentais que elas podem aplicar na sua vida. Como eu já disse, este livro é um conjunto de parábolas. O facto de serem histórias torna-o muito mais fácil de entender, é muito mais simples de perceber todo o conteúdo que é dito e de perceber as lições que nós podemos aprender com ele. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês quiserem, vocês podem ver o meu outro vídeo, a minha review sobre como ler um livro. É basicamente a explicar sobre o que é que fala o livro e sobre a minha experiência que eu tive ao lê-lo. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o like, subscrevam para verem mais conteúdos como este e vocês também podem comentar aquilo que acharam. Como sempre, eu sou o Mauro e eu aprendo a ler.